Essa aula está sendo gravada para a turma de pintura digital para texturização do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, tem uma chance dela não fazer muito sentido para você. Nessa aula, parte de uma sequência de vídeos. Eu deixei um playlist no meu canal com as aulas na ordem, né? Então, talvez se você ver os vídeos na ordem faça mais sentido. E os alunos matriculados, eles assistem os vídeos numa ordem lógica na plataforma Canvas. Na aula anterior, eu já tinha até colorido esses assets, eu resolvi refazer a cor aqui para relembrar um pouco do processo, né? E também para poder escolher as cores de uma forma um pouco mais consciente, né? Aqui, a se saber, né? Esses objetos todos aqui que eu tenho nessa cena, né? Todos esses 5 objetos, eles compartilham um mesmo shader. Então, se eu vier em shader, eles compartilham o mesmo shader, eles compartilham também a mesma imagem de pintura como Atlas. E na aula anterior, eu criei essa dinâmica aqui, onde eu tenho a cor do Atlas, uma cor para sombra, né? E eu tenho uma mistura de cores aqui, multiply, né? Eu estou com a intenção de pintar um asset no Blender para mostrar o workflow e um asset no GIMP, né, para mostrar a diferença de workflow. Mas como eu estou gravando a aula, né, eu faço um pouco de freestyle, eu improviso. Vamos ver como é que isso vai acontecer, tá? Uma outra coisa que talvez eu queira fazer entre o Atlas, né, e o Shade, né, talvez eu queira colocar uma camada de detalhamento, né? Então talvez em vez de ter só essas 3 camadas aqui, ó, essas 2 camadas aqui, talvez eu queira 3 camadas, né? Então eu vou refazer o processo de combinar as camadas aqui no Blender, né? Para a gente poder ter essa referência aqui, né? Então eu vou criar aqui, eu vou adicionar uma imagem nova, né? Então eu quero vir aqui em Texture Image. Então eu estou adicionando uma textura do tipo imagem. Essa textura do tipo imagem vai receber a mesma coordenada de UV que os outros objetos, né? Todos eles estão usando o mesmo Atlas, né? E aqui eu vou criar uma imagem nova transparente, que eu vou chamar de Details, que vai ser uma camada de 2048 por 2048, que é o tamanho que eu estou usando aqui. Eu também quero essa imagem totalmente transparente. Então eu criei essa imagem aqui, ó. Então tem uma nova imagem chamada Details. Essa camada, né, vamos puxar aqui para trás só para concentrar aqui minha mistura. Então, essa imagem eu vou misturar com essa daqui. Então, para misturar, eu vou adicionar um color, um mix color. E aí eu estou misturando a cor do Atlas com a cor dos detalhes, nessa ordem aqui, né? E usando o alpha para poder fazer essa mistura, né? Não, se eu achar que a coisa está meio ruim de ler, né? Se eu achar que não está tão legal para ler, eu posso mudar a ordem das camadas, falar que o detalhe vem por cima, né? Não importa tanto, porque quem faz a mistura aqui é o alfa, né? Então, quem está predominando é o alfa. Então, aqui eu estou misturando detalhes e cor. Eu prefiro fazer na ordem de processamento. Então, mesmo que cruze as linhas, eu prefiro fazer na ordem de processamento. Então, o Blender ele vai ler os nodes nessa direção, né? Então, quem ele lê primeiro e quem ele lê depois. Então, eu gosto de fazer assim. Novo não tem certo nem errado, contanto que fique fácil de ler, né? E aqui, ó, esse resultado de mix aqui, ó, esse resultado de mix aqui, ele vai substituir aqui essa entrada que antes era só a cor. Então aqui, ó, eu tinha só a cor e agora eu tenho o que? Os detalhes misturados com a cor que vai substituir esse valor, né? Então aqui eu tenho um mix aonde eu posso pintar os detalhes numa camada, a cor em outra camada, né? Então aqui é um mix normal. E por cima desse mix, né, eu estou colocando uma camada de sombra, né, que eu vou tratar as cores dela. Então eu tenho um node para tratar de cor. E eu combino essa camada de sombra por cima aqui
com Multiply, né? Então, no final das contas, eu tenho o quê? Eu tenho 3 layers. Então, esses aqui são meus layers. Isso aqui são os meus modos de mistura. Então, esses aqui são os meus modos de mistura, né? Esse aqui é minha coordenada de UV, só tipo, quem é que está controlando o VMAP, né? E esses três tons aqui, eles estão entrando aqui no meu shader, né, fazendo a cor. Então todo mundo aqui está trabalhando só para criar a cor do objeto. De novo, eu fiz boa parte desse shader na aula anterior. Qualquer coisa, volta nela, dá uma revisada, né? Isso é só para a gente ter as 3 camadas aqui, né? Então, se eu selecionar as camadas aqui, ó, são 2 camadas transparentes e uma camada de cor, né? E aí, vamos voltar aqui no meu Texture Paint. Eu tenho que fazer mais um ajuste antes de pintar as cores, que é ligeiramente importante, né? Então aqui eu estou no Atlas Color e eu não vou conseguir ver a mistura de camadas aqui no modo divisão padrão, né? O shading, né? O de modelagem, né? Eu vou conseguir ver a mistura de camadas no modo visualização material, né? E eu vou conseguir ver também no render, né? E aí tem uma coisa que é boa de fazer no Blender, se você está pintando textura para levar para outro software, é configurar o seu gerenciamento de cores, né? Então, para isso ficar mais claro, para ficar mais óbvio o que eu estou arrumando, eu vou vir aqui no mundo e vou colocar minha cor do mundo branca. E se vocês olharem aqui, ó, a minha cor do mundo, ela não está branca de fato, ela está cinza, né? Então, essa cor não está respeitando a minha decisão, né? Ou seja, eu estou com a cor aqui no valor total dela, né? E ela não está branco. Isso é porque o Blender ele vem configurado para render que envolve produção de filme, de animação, e geralmente a gente quer fazer isso baseado em medidas fotográficas, né? Ou seja, de câmeras fotográficas, né? Então, se a gente vier aqui no gerenciamento de render, né? Então vamos dar um zoom aqui no meu gerenciamento de render aqui, ó, que é esse ícone, parece uma TV antiga. É uma bunda de câmera fotográfica, não sei, algo assim. É, eu vou ter aqui nessa lista de abas aqui a lista de gerenciamento de cor. Isso aqui, ó, meu display tá certinho. Ele é um display comum, sRGB, ele não é nenhum display especial nem nada do tipo. Mas a transferência de cor aqui, ó, a transformação de cor, ela tá como AGX, que é um formato fotográfico. Se eu colocar Standard, agora o meu branco é branco mesmo. Então as cores elas vão começar a alinhar melhor se você colocar aqui no Standard, tá? Eu não preciso mexer nem na exposição, nem no Gamma, eu não preciso mexer no Sequencer, que é o editor de vídeo, não preciso mexer no meu display, não preciso mexer em mais nada. Eu só preciso vir no View Transform e em vez de usar esses parâmetros de cor aqui, né? Eu vou usar o standard, tá? Então, isso vai me ajudar na hora de usar o conta-gotas, vai me ajudar na hora de usar a minha ferramenta de pintura, tá? Outra coisa que fazer, outro ajuste que eu vou fazer na hora de pintar, às vezes eu vou querer ver a sombra. Vamos voltar aqui pro tom padrão aqui do Blender, que é um 50%, 0.5. Não, menos que isso, Nádia. Eu acho que ele é até mais escuro, né? Enfim, vamos pôr 0.25. É um cinza, né? A cor padrão do Blender é um cinza. Então, às vezes eu vou querer ver o efeito da luz, mas às vezes eu vou querer ver só a cor e a mistura da cor.
Então, eu vou acrescentar mais uma camada no meu shading para eu poder controlar entre a minha saída aqui, que é a saída com cor, né? Ou seja, a saída com cor e sombra. E eu vou criar uma saída que vai ser meio que só a cor, né? Então, é, eu vou adicionar aqui um segundo material output, tá? Então, eu vou criar um segundo material output. Meio que eu posso ligar aqui direto a cor, né? Que meio que ele achata, né? Então, esse é um jeito rápido de fazer isso aqui, tá? Mas aqui está acontecendo uma gambiarra matemática, na verdade. O meu objeto aqui, ele tem essa cor amarela aqui, né? E a minha superfície tem esse tom verde. Então quer dizer que o Blender está fazendo alguma conta aqui para traduzir essa transferência. Não, pode fazer isso para conferir as cores? Pode, né? Como eu sempre falo, a polícia do 3D não vai bater na sua casa se tiver, por exemplo, para cada uma dessas camadas aqui, ó, se tiver um material output ligado e usar eles como visualizador. O que vai acontecer é que quem tiver selecionado está gerando isso aqui. Só que, se eu colocar aqui um shader do tipo emission entre esses dois, ou seja, encaixar entre os dois aqui um shader emission, eu vou ter o mesmo resultado, né? Então eu vou ter o mesmo resultado e eu vou poder dar bake, ou seja, eu vou poder exportar isso aqui de um jeito mais fácil, tá? Então eu prefiro colocar um emission em um material output aqui, em cima de todo o visualizador que eu quero. Então, toda vez que eu quero gerar uma visualização, eu vou fazer essa caixinha aqui com esses dois, né? Então, eu vou puxar aqui só para vocês verem o que está acontecendo. Eu estou ligando a emissão aqui, né? A cor do meu resultado aqui no emission. E estou ligando o meu emission no surface. Então, agora eu sei quem é que está fazendo o cálculo de transferência de valor. Tá? De novo, isso vai me ajudar depois, na hora que eu quiser exportar os meus mapas, isso vai me ajudar demais. Isso vira um jeito de exportar um pouco mais ágil do que outros métodos, né? Então, meio que vale a pena. E eu quero continuar tendo meu material output, então eu quero poder comparar o que que é ele com a sombra, o que que é ele sem a sombra. Então, eu tenho dois outputs aqui, né? Então, na hora que eu estiver pintando aqui no meu texture paint, né? Se eu estiver pintando, por exemplo, na camada de detalhe, é, deixa eu ver o que eu tenho aqui de configuração de pincel, brush, texture draw e qual objeto que eu tô, né? Object Mode, vamos pegar um muro aqui, texture paint. Então na hora que eu pintar aqui, eu vou ver o resultado em tempo real e aqui no shading eu vejo só a camada que eu estou pintando, né? Então aqui é importante. E se eu quiser ver como é que ficou com a luz, né? Eu posso vir aqui e trocar para ver como que a luz está afetando esse espaço. Tá? Então esse é um ajuste importante aqui para mim, né? Eu recomendo que vocês tentem fazer esse ajuste também, tá? Eu vou desfazer aqui meu texture paint aqui. Então esse é um ajuste que eu recomendo, né? Então se você puder fazer esse ajuste antes de pintar, né? Vale a pena. Agora que eu tenho esse ajuste para pintar, eu posso começar a pensar nas cores que eu vou usar no meu objeto. Então, eu quero fazer um disclaimer rapidinho aqui. Eu tirei fotos das coisas que eu vou pintar na rua mesmo. Então, eu fui rodando meu bairro e tirei foto dos objetos que eu vou pintar. Então, eu tenho uma noção mais ou menos das cores que eu quero, né? Do tanto de sujeira que eu vou fazer, né? Então, eu tenho essas fotos no meu celular.
eu não tenho elas todas aqui no computador e às vezes eu não vou ficar usando a imagem junto com a aula, tá? Às vezes eu vou estar usando ela no celular. Então, se você não estiver vendo eu usando a imagem de referência, não é porque eu não tenho a imagem de referência, é porque ela está numa outra tela, tá? E aí eu vou fechar esse aqui, vou deixar minimizado, vai que eu recorro a ela em algum momento, tá? E aí eu vou escolher as cores para cada um dos objetos aqui, né? E aí, para escolher as cores, eu quero falar um pouco sobre o disco de cores, né? Tanto do Blender quanto do GIMP, né? Então, vou no Texture Paint aqui. Eu vou usar primordialmente o baldinho de tinta, né? Eu quero usar o baldinho com a cor. E aqui eu tenho o disco de cor é, é, do Blender, né? E aí, na hora de escolher as cores, eu quero saber que vai ter variação visual bastante para que mesmo alguém que tem alguma dificuldade de ver cores, ela consiga entender alguma coisa, né? Então eu quero fazer uma escolha mais ou menos consciente dessas cores. Vou errar, obviamente, né? Eu não estou usando nenhuma medida precisa disso, mas é só um apontamento mesmo, tá? Então, os discos de cor que a gente tem, tanto no GIMP quanto no Blender, eles são divididos em tom, a gente fala de hue, saturação, saturation, e valor. No caso do Blender, ele tem essas duas interfaces, né? Então, ao redor aqui do meu disco é o tom. Então, essa linha externa aqui é o hue. A, o movimento em direção ao centro do disco é a saturação. Então, isso aqui é a saturação. Então, o tanto que a cor é vibrante, né? Então, esse aqui é qual cor que você está escolhendo. O hue é qual cor que você está escolhendo. É azul? É vermelho? É verde? Então, essa é a cor, o tom. A saturação é o tanto de vibração dessa cor que você tem, a intensidade de vibração de cor que ela tem. Ou, como diz o professor Luiz Felipe Garrocho, vulgo Lipão, o quanto da cor a cor tem. Então, essa é a intensidade da cor, né? E aqui é o brilho da cor, o quão claro ou quão escuro ela é, né? Então, no caso aqui, a gente vai ter o valor, né? Então, é esse slider aqui. Se a gente pegar o GIMP, aqui as aulas gravadas, eu tenho o GIMP que tem o GIMP. Se eu pegar o GIMP aqui, é, eu vou maximizar esse cara aqui. O GIMP vai ter vários seletores de cor, né? Então, ele tem vários seletores de cor. Um, inclusive, que trabalha com luminosidade, né? Tom e essas coisas, né? A gente pode escolher tom, saturação e valor com slider, né? Então ele tem a versão slider disso, mas os mais comuns da gente usar é o disco e esse quadradinho. Esses são os mais comuns, então vou concentrar neles. No caso dessa rodinha, que é o meu favorito, né? Deixa eu pegar aqui uma camada nova para desenhar isso aqui. É, então, no caso desse triângulo aqui, ó, o disco ao redor é o hue. Então a cor é isso aqui, ó. Eu quero azul, eu quero laranja, eu quero verde. Então, qual que é a cor que eu quero? Então, o hue é o disco ao redor. Depois que você escolhe um tom, né? Então, eu escolhi o laranja aqui, né? A saturação é a distância entre... Acho que eu posso pegar um pincel mais fino, né? Vamos pegar um pencil, talvez. É mais escurinho. Então, a saturação, né? Vai ser a distância entre a base do triângulo e a ponta do triângulo. Então, isso aqui, ó, é a saturação da cor.
E o valor é a base do triângulo. Então, o valor é a base do triângulo, mas é a mesma lógica. Tom, saturação e valor. No caso desse quadradinho, o tom é essa barra lateral. Então, deixa eu apagar isso aqui. Então, no caso dessa barra, né, tipo, o Ru tá aqui, né? Aí a gente vai ter a saturação nesse eixo e o valor nesse eixo. Então aqui, ó, é a saturação do roxo e aqui é o valor. Então esse eixo aqui é o valor, esse eixo aqui é a saturação. A se saber. Por que que isso é importante para eu pintar o meu modelo? Se eu quero que ele fique visível para as pessoas, se eu quero que esse conjunto de assets fique visível, eu vou ter que variar principalmente o valor dos objetos, porque nem todo mundo consegue enxergar bem tom e saturação do mesmo jeito. Então, tom e saturação, a pessoa por exemplo, tem um daltonismo, ela talvez não consiga identificar entre tons de laranja e tons de roxo ou tons de vermelho, né? Então ela não vai ter um espectro muito grande aqui, né? A saturação também, se você põe ela toda no baixo, ela vai gerar tons muito próximos, né? Então, principalmente quando você está mais próximo do centro aqui. Então, às vezes a pessoa não vai conseguir identificar entre um verde e um azul na saturação. Então, o valor passa a ser muito importante para a gente. Então, eu quero que minhas pinturas tenham variação de valor. Mas eu também quero variação de tom e saturação, porque para quem enxerga é muito útil. Se você enxerga bem as cores, tem toda uma psicologia das cores. Então, é, a gente usa vermelho para avisos, a gente usa verde para comunicar que tá tudo bem, que tá ok. Então, é importante você ter tons diferentes. E a saturação também ela vai gerar um contraste interessante. Então, mesmo que a pessoa não consiga enxergar tão bem a saturação, para quem enxerga a saturação faz bastante diferença. Então, eu quero variar sempre 2 a 3 valores disso aqui. Eu não quero ter tipo um valor só para todas as cores que eu escolher. Eu não quero ter uma saturação para todas as cores, nem só um tom no meu objeto inteiro. Talvez eu queira ter 3 tons. Mas o mais importante é você tentar fazer primeiro 3 valores diferentes na sua cor. Que seria claro, escuro e médio. Não precisa ser preto, não precisa ser branco, mas um tom mais claro, um tom médio e um tom mais escuro. Aqui em saturação, é a mesma coisa. Você pode variar 3 tons de saturação, escolhendo uma saturação alta, uma média e uma baixa. Né? E daqui já é um pouco mais livre. Né? Se você tiver, por exemplo, o meu muro, ele não precisa ter mais do que 2 tons. Um tom para a beiradinha de cima e um tom para lateral aqui. Né? Então, vamos marcar aqui o meu muro. Né? Então, aqui eu vou escolher um tom que vai ser mais escuro, mais para um tom médio. Então, eu não quero ele com valor máximo, eu quero ele com valor médio. Então, estou começando minha escolha de cor pelo valor. O meu tom, é, a gente aqui na minha região, né, os muros eles tendem ao castanho, né, a um tom mais castanhado. Isso aqui vai ter uma saturação baixa, né? Então, eu tenho aqui uma saturação, vamos pôr uma saturação média aqui, né? Então, eu quero uma saturação média num tom ligeiramente castanho. Talvez um pouco mais avermelhado. Né? Aqui no meu bairro, a nossa paleta de muros, ela tá entre os amarelos, os marrons ou, né, o cinza mesmo. Então isso aqui, ó, vai ser a cor base do meu... Vou colocar mais claro um pouco. Saturação mais baixa. Isso aqui é a cor base do meu muro. Né? O topo do muro, ou seja, essa borda superior do muro, então eu vou inverter minha seleção aqui, né? Lembrando,
né? Eu estou usando a seleção de faces aqui para poder pintar as cores, tá? Então, quando eu clico aqui, vamos tirar todo mundo selecionado. Então, quando eu tiro aqui a minha seleção, não posso pintar em lugar nenhum, eu seleciono as faces para poder pintar. Você pode selecionar as faces no modo Edit também, né? Então, é o que eu estou fazendo aqui. Eu estou selecionando as faces que eu quero pintar, né? E ela fica em highlight aqui. Então, eu consigo usar isso para pintar aqui a base das minhas cores. Aqui em cima, o que que eu vou querer? Eu vou querer, bom, se a minha cor aqui inicial é um tom médio, então a cor da beirada eu vou querer um tom claro. E em vez de saturar ela mais, eu vou saturar ela menos ainda. Então ela vai ser quase branco. É bom evitar o branco puro, tá? Tipo, se você está usando já a cor mais clara que você não tem muito espaço para clarear ela. Então é bom evitar os tons mais claros, o branco puro e o mais escuro, preto puro. Então é bom ficar nessa faixa mediana aqui, ó. Então aqui, ó, eu vou pegar um tom ligeiramente mais claro. E aqui eu posso mudar, inclusive, o se eu achar que vale a pena, né? Não é tão necessário nesse caso. Eu acho que talvez seja mais interessante variar o tom entre os objetos. E aqui eu vou usar o meu balde de tinta. E aí eu tenho um muro que tem um arremate claro, né? E ele tem um miolo é, num tom médio. Na hora que eu for pintar o shade, eu vou fazer essa base ser mais escura. Então ele vai ter um terceiro tom por causa do sombreamento que eu vou pintar posteriormente. Tá? Essa regra de pensamento eu vou levar para todos os meus assets. Né? Então, para cada asset que eu for pintar, eu vou usar essa mesma lógica. Né? Então, se o meu portão aqui, né? Então, esse aqui é o portão. O portão vai ficar sobre o muro, né? Então, ele vai acontecer, tipo, sobrepondo o muro. Então, se eu puder pegar um tom que seja um pouco mais escuro do que o muro, de novo, eu quero evitar aqui, e eu vou pegar um hue diferente. Então ele vai ser sempre mais escuro em relação ao muro. Né? Eu posso fazer também, optar por fazer ele sempre mais claro em relação ao muro. Né? Mas eu não quero nunca que ele tenha o mesmo valor, ou seja, o que eu não quero fazer aqui na hora de escolher a cor é pegar exatamente essa faixa de tom para objetos que vão se sobrepor. Né? Então, eu estou tentando escurecer aqui. Então, uma paleta de cor também de muros aqui na minha região, né? Para poder garantir que vai ter, né, tipo, contraste. Acho que pode ser até um pouco mais claro. Contraste entre essas peças aqui, né? Aí, aqui, na base do meu no degrau, eu vou querer fazer a mesma lógica de pegar um tom mais claro, e aqui eu vou querer variar o tom. Ele vai ser da família do cimento aqui, mas eu acho que ele vai ser menos saturado ainda para poder destacar e mais claro mesmo. Então, eu acho que eu vou começar ele. Se bobear, vou até colocar uma cor mais puxada para o azul. Né? Então, o degrau sempre vai ficar visível em relação ao outro espaço. Né? Então, eu estou usando essa lógica para todos os é, é, modelos que eu for pintar. Né? Outra coisa que pode ser feito, as áreas que você acha que vai ter sombra sempre, né? Se você acha que vai ter sempre sombra, você já pode marcar isso, né? Eu posso fazer isso na camada de shading também, mas eu posso, por exemplo, se eu acho que no meu modelo, né, todas as partes do fundo do meu modelo, né, vamos pegar aqui essa peça, essa peça, essa peça, né, e aí essa daqui não, isso aqui, né,
Então, se eu acho que isso aqui sempre vai ficar mais aprofundado, né? Então eu posso vir aqui, pegar o tom de cor, escurecer um pouco mais e já é, tentar escurecer essa parte, tá? Não vou fazer isso porque eu estou usando muita reciclagem de face, então vou ter que fazer isso num jeito um pouco diferente. Mas é algo a se pensar, né? Eu, por exemplo, vou querer pintar só umas quinas, algumas coisas assim, né? Não vou pintar tão direto assim. Então, dois objetos foram. Esse aqui, ele vai ter provavelmente três tons, né? Ele vai ter o tom do cimento do poste, o tom da base do poste e o tom da luz. A luz vai ser provavelmente o tom mais claro, né? Então, provavelmente esse vai ter o tom mais claro. Vou colocar ele pro lado do amarelo aqui, né? Eu posso até fazer ele mais saturado, né? Porque se ele é uma luz, ele pode vir realmente com uma cor, né? Antigamente os postes ele eram tudo alaranjado, né? Talvez eu faça uma coisa de época, né? Mas aqui eu posso ter uma saturação mais alta, né? De novo, não vale a pena usar o máximo de saturação em nada, né? Eu quero sempre um tom anterior aqui, né? E esse pode ser o tom mais claro, né? Essas peças aqui, ó, é, essas peças aqui vão ser meu tom mais escuro. Então aqui eu vou pegar o tom mais escuro. E provavelmente eu vou querer um tom bem diferente para eles. Eu quero que eles pareçam bem diversos aqui, né? De novo, estou usando as referências das fotos que eu tirei, né? E esse metal um pouquinho mais acinzentado. Vai acontecer aqui também, tá? Então essa peça aqui, ela também vai acontecer aqui. Então, e o resto do meu poste, né? Vamos selecionar isso aqui. O resto do meu poste, eu quero que ele tenha destaque em relação ao cimento da calçada. Então, provavelmente ele vai ser meu tom médio é, meu tom médio. Vai ficar também na casa dos tons amarronzados, né? Talvez ele tenha uma saturação um pouco maior. Eu não quero que ele seja igual ao muro, não, mas talvez ele seja da mesma família de tons do muro. Aí, ó. Tem uma diferença de contraste aqui, né? E vamos aqui na minha lixeira. A lixeira, eu quero selecionar essa base da lixeira aqui, né? Eu vou selecionar esse parafuso aqui para ele ficar visível. Essa parte da lixeira vai ser o tom mais claro da lixeira, né? Eu tinha até uma das fotos da lixeira aqui para vocês lembrarem que eu estou usando referência, né? Então é bem claro, na verdade. Eu vou puxar para o esverdeado. Eu vou puxar para o esverdeado. Então vai ser um tom mais claro, puxado para o esverdeado, com uma saturação baixa para média. Eu quero estilizar a coisa, então eu quero um tom para o esverdeado, acho que pode ser menos saturado. Tá. E o resto dessa lixeira vai ser um tom escuro. Não, eu não quero o tom nunca 100% escuro, né? Mas eu quero ele puxado
para um azul, né? Então a gente consegue ter alguma diferença disso aqui, né? E a minha calçada, ela, né, vai ter variação de tom só nas dobrinhas dela, né? Então, é, a variação de tom, essa cor aqui é a cor da calçada, essa cor que eu escolhi aqui, principal aqui, ela é a cor da calçada. Então, o que eu quero usar aqui, ó, né, é usar essa cor mais escura, né, que eu vou acrescentar para definir o vão do design aqui entre as peças da calçada. Então, esse esse vão aqui é onde eu estou entrando com o tom mais escuro. Ou seja, isso vai me ajudar a diferenciar os tijolos, né, as dobrinhas em relação ao resto do modelo. Então, isso é só uma marcação, né? Isso é só uma marcação. Eu quero vir no meu Test Paint, pegar a marcação de seleção e eu quero, na verdade, manter monocromático. Então, dessa vez, eu vou pegar a cor base aqui e vou escurecer ela. Talvez eu tenha escurecido até demais. Talvez possa ser um pouquinho mais. Então, isso vai facilitar as pessoas a verem, tipo, quando eu estiver montando o modelo. E aqui, em alguns casos, eu vou precisar fazer um gradiente ou alguma coisa assim para poder fazer a marcação. Então, essa é a primeira etapa da pintura, né? A primeira etapa da pintura é a sua marcação de cores e escolher tons que vão ajudar você a fazer o design do espaço, né? As próximas etapas são gradativas, ou seja, uma vez que eu tenho as cores chapadas aqui, eu vou entrar com detalhes gradativos. Se eu fosse escolher as cores no GIMP, né, o processo ia ser o mesmo, né? A vantagem de fazer essa etapa no Blender é porque você está vendo o que você está selecionando, né? Fica um pouco mais fácil, né? Então é uma etapa legal de fazer no Blender, né? Se você tem um detalhe que vai numa superfície, né, você pode realmente selecionar o seu espaço aqui de trabalho e falar, não, eu quero um detalhe aqui, né? Então, para essa marcação inicial é bem interessante usar o Blender, tá? Então, não tem problema se fizer isso no GIMP, né? No GIMP, a lógica de marcação é semelhante, você, né? Como a gente viu na aula onde eu estava mostrando os layers, né? Eu tenho aqui meu muro aqui, né? E existe a mesma lógica, né? Eu posso vir aqui escolher um tom do mesmo jeito, né? Escolhendo as diferentes saturações, né? A partir do tom. E o que vai acontecer aqui, né? No caso do GIMP, né? É que provavelmente, ao invés de eu usar o baldinho direto, né? Que é o... Vamos pegar aqui o Bucket Fill. Em vez de usar o baldinho direto para preencher, né, a cor, então, em vez de eu fazer o baldinho direto, vamos pegar o baldinho com cor de frente. De novo, não é errado, né? Vamos desligar aqui, ó. Não é errado. Mas talvez eu use seleção. Talvez eu use, por exemplo, eu já sei que o meu muro, eu vou querer, tipo, a parte de baixo de uma cor, né? Então eu vou usar a seleção, vou usar a seleção, né? E com a seleção eu vou, né, usar o meu balde com a opção de preencher
toda a seleção, né? E aí eu clico ali. E na outra parte, né, a parte que eu quero fazer mais clara, né, eu posso fazer a minha seleção aqui e escolher o tom mais claro, né? E aí, então eu posso vir com o balde de preenchimento de frente na seleção inteira, ou eu posso vir aqui, né, e dar um fill com foreground, né? Ele vai preencher ali a área para mim, né? E aí eu vou ter a marcação de cor do mesmo jeito, né? Então, se você sabe as áreas do seu UV, né? Se você já sabe o que, que é cada uma dessas peças aqui, né? Você consegue, né? Usando o balde, usando a seleção, você consegue fazer isso. A diferença é que provavelmente você vai fazer seleções mais retangulares para poder chapar a cor, porque é mais rápido, né? Então, por exemplo, essas duas peças aqui, ó, elas fazem parte, assim como essas pecinhas aqui todas de detalhe, todas essas pecinhas aqui, elas fazem parte essas aqui, essa daqui. Todas essas peças fazem parte do detalhe do poste, né? Então, de novo, eu sei, mas nem sempre vai ser fácil identificar isso aqui, né? Então, se você achar que precisa usar, é, deixa eu pegar aqui, vamos preencher, né, um baldinho, uma cor escura aqui, mais para o azulado. Vamos preencher. Então, eu meio que sei onde é que estão as coisas, mas, né, se você não reconhece as peças, talvez fique um pouco mais difícil, né? Então, mas o processo não é tão demorado, na verdade, né? Porque a seleção ela não tem que ser precisa, ela pode ser aproximada, né? Então, se você, tipo, jogou aqui uma seleção retangular na área que você quer, meio que você já adiantou muito serviço também, tá? E qual que é a próxima etapa aqui? Bom, essa imagem aqui, ó, se você fez, eu posso inclusive abrir ela no GIMP, né, para tratar ela lá se eu quiser. Eu posso inclusive usar ela para colar lá no meu Atlas, né? Então, se você fez isso aqui no Blender, né, você pode salvar isso aqui, eu vou dar um save. E eu posso editar externamente, né? Então eu posso abrir ela tipo no GIMP, né, e editar no GIMP. Ou eu posso simplesmente abrir ela aqui, né? Então abrir como camada. Ou eu ainda posso só, tipo, dar drag and drop dela da pasta para cá, né? Então, mas aqui eu tenho o que? Eu tenho o meu Atlas aqui, né? As minhas cores. Então, se eu marquei lá, posso ir para cá para pintar, certo? Então, qual que é a próxima etapa aqui de pintura, né? Geralmente a gente faz a pintura dos assets, né? A gente vai para o nível mais alto de detalhe para o nível mais baixo de detalhe. Então é como se eu pintasse tudo que é informação mais larga, informação maior primeiro, para depois ir reduzindo o brush até chegar na informação mais granular, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu sei que eu quero nesse objeto são os tons de sombreado. Eu até fiz uma camada para isso, né? Isso aqui eu vou fazer com um gradiente meio que na peça inteira. Então, é uma coisa relativamente rápida de fazer, relativamente fácil de fazer. Então, eu meio que eu posso só vir aqui e preencher com gradiente. É meio rápido, né? Então, eu posso vir aqui no gradiente, escolher o tom de sombra que eu quero, por exemplo. Vamos pegar um tom azulado de sombra aqui, né? E vamos pintar a lixeira, né? Então, eu tenho o meu gradiente selecionado aqui e eu posso só é,
julgar ele aqui porque vai fazer a sombra que eu quero fazer, né? Então, essa marcação de sombreamento, ela vai me dar volume, né? E em alguns casos, né, jogos como Untitled Goose Game, por exemplo, eles têm só isso mesmo, eles têm essa camada de detalhe, né? E é isso que eles vão ter. Eles não vão ter as outras informações. E aqui eu já consigo fazer, inclusive, vamos selecionar aqui dentro o meu modelo por dentro, né? E vamos fazer. Acho que aqui eu posso até fazer com um gradiente que é todo escuro, que vai do mais claro pro pretinho. É, acho que pode ser assim, né? E aí, mesma coisa aqui por dentro, né? Eu posso selecionar a parte de dentro que eu vou colocar só uma cor escura mesmo, baseada na cor que eu tenho aqui. Vamos escurecer aqui. Então, o meu shade aqui, ele vai me ajudar a marcar umas estruturas. Aqui eu acho que o baldinho não foi uma boa ideia, não. Vamos fazer outro tom. Deixa eu selecionar todo mundo aqui. Vamos fazer outro tom aqui. Vamos pegar o meu gradiente e vamos ver se eu consigo, talvez, fazer assim. O gradiente eu estou usando o Line, e aí quando eu aperto Alt eu meio que sei que ele está indo retinho. Mas eu quero essa cor aqui, eu quero que seja a cor mais clarinha. E aqui onde está preto, eu quero uma variação desse tom. É, tô achando que eu não gostei desse tom aqui. Tá bom. Aqui eu já tenho um asset que meio que vai ficar mais visível nas iluminações, né? Eu provavelmente vou fazer isso com todos eles, né? Mas vamos pensar no caso do GIMP aqui, né? Então, eu fiz isso aqui, vamos fazer outro, só que agora no GIMP. Então, o que eu quero fazer? Eu quero salvar as imagens que eu criei aqui, né? Então, eu posso salvar essas imagens quando eu estiver pintando no meu modelo, né? É, deixa eu voltar para cá. Então, eu posso salvar todas as imagens aqui. Ele vai salvar todas as imagens, né? Ou eu posso vir aqui na imagem e dar um save aqui. Vai ter o atalho para salvar aqui, tá? Eu vou refazer no GIMP, eu vou apagar essas camadas aqui, então eu vou fazer camadas que são mais semelhantes ao que eu tenho no Blender, né? Então aqui eu já apaguei as camadas, eu tenho só o Atlas Color e o meu UV Layout, e eu vou abrir como camada, Open as Layers, o meu Shade, né? Então agora eu vou ter a camada de cor igual ao do Blender e a camada de shade igual ao do Blender. Ela não está usando o mesmo método de mistura, né? Lá no Blender eu estou usando um Multiply com um valor mais baixo, né? Então eu estou usando um valor mais baixo lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou manter no normal por enquanto, tá? Essa mistura só é importante se eu for mandar isso direto para Unity, né? Então, se eu for mandar do GIMP para Unity, eu vou ajustar os métodos de mistura. Mas por enquanto eu quero só fazer o gradiente no GIMP e mandar ele para o Blender, né? Para a gente ver que eu posso fazer essa edição aqui e colocar lá, né? Então eu vou ligar aqui o meu
o VMAP, né, para a gente ter uma referência. Vou pegar a minha seleção retangular e vou selecionar aqui a parte de baixo do poste. Tá? Então, eu posso deixar essa seleção um pouco mais precisa se eu quiser, não é tão necessário. Né? Contanto que eu não sobreponha nenhuma das ilhas de UV, está tudo certo. Né? E nessa área aqui eu vou fazer um gradiente. Então, eu vou vir aqui na ferramenta de gradiente. E eu tenho como escolher um tom quentinho, talvez, né? Em vez de fazer o tom mais para o azulado, fazer um tom diferente. E eu posso clicar e arrastar aqui, eu posso usar Ctrl para alinhar e eu consigo fazer, de novo, um controle desse gradiente aqui. O que é interessante da ferramenta de gradiente no GIMP, por que eu faria isso no GIMP e não faria isso no Blender? A ferramenta de gradiente do GIMP ela vai ter mais opções de shape, bem mais opções de shapes, diga-se de passagem, né? Então, por exemplo, eu posso querer fazer ele bilinear em vez de linear, né? Então aqui, ó, eu, em vez de puxar do canto para a beirada, eu puxaria do centro para as extremidades e já fazendo o que? Já fazendo o que eu quero de variação aqui. Outra coisa é que a edição do gradiente aqui no GIMP ela vai ser um pouco mais flexível também. Então eu consigo editar o gradiente aqui até chegar num ponto que eu quero de uma forma mais visual, ou seja, dentro do meu objeto. Então, existem motivos para você transitar de um software para outro. Eu gosto de manter o número de softwares pequeno, né? Então, eu estou usando o GIMP como complemento ao Blender, né? Então, o modelo vai sair do Blender, né? O Blender ele poderia pintar tudo como complemento, né? Afinal de contas, meu modelo é 3D, eu não consigo finalizar o modelo 3D no GIMP. Deixa eu dar um Enter aqui para confirmar meu gradiente. E vamos fazer a mesma coisa aqui. Vamos fazer a mesma coisa aqui no topo. Então aqui eu vou colocar esse gradiente acontecendo aqui. E aí eu vou pegar um gradiente diferente. Né? Então esse gradiente aqui vai ser frente para o fundo do mesmo jeito. Só que em vez de bilinear, agora eu quero ele linear. Né? E aí, se eu precisar inverter as cores, eu posso trocá-las aqui. Eu tenho como inverter aqui também. E se eu achar que eu preciso editar a intensidade de gradiente, eu vou vir aqui nesse ponto aqui e vou puxar ele até onde eu achar que compensa aqui. Né? Então um pouquinho mais visual nesse caso aqui. Né? Então essa camada aqui, ó, ela é minha nova camada de shade. Né? Então eu posso vir aqui e exportar ela por cima da camada de shade. E pedir para o Blender dar um reload dela. Né? Então, na hora que eu estiver aqui na minha camada de shade, já no meu layer de shade, ou, se preferir, né, na hora que eu estiver aqui na minha imagem de shade, eu posso vir aqui e pedir para ele dar um reload. Ele vai acrescentar aqui essa camada de detalhamento. Se eu achar que falta retocar algum pedacinho, né, porque eu fiz meio rápido, né, eu posso voltar tanto lá no GIMP quanto editar aqui mesmo. Né? Então, isso não é um grande problema. Né? É, eu não vou fazer para todos os objetos, né, gente? Senão a aula vai ficar mais longa do que ela já está. Né? O que é a camada de detalhe ou as camadas de detalhe? Né? As camadas de detalhe, elas vão ser tudo que for a parte granulosa ou suja do modelo. Né? Então, meus modelos eles têm bastante sujeira para serem representados, né? Então, tem bastante mancha para colocar. Então, o que eu quero fazer aqui? Vamos pintar o poste aqui no Blender, né? Então vou na camada de Detail do Blender. O meu objeto selecionado vai ser o poste. E eu vou usar aqueles brushes que eu criei
para gerar uma camada de detalhe de sujeira aqui. Então, eu vou vir aqui no meu pincel. Eu tenho alguns brushes aqui. Eu posso acrescentar mais aqui. Eu posso dar um append dos brushes que eu criei. Né? Eu criei vários brushes. Né? Então, vamos adicionar aqui. Vamos dar um append. Então, vamos fazer mais uma vez só porque às vezes eu acho que eu vou rápido demais. File, append. Aí eu vou procurar meu arquivo né, vou na minha pastinha procurar meu arquivo de brushes, né? Então, aqui na minha pastinha de brushes. Vou dentro do arquivo, né? Dentro do meu arquivo Blend, eu vou procurar, né? Então, vamos fazer de novo a busca. Estou na minha pasta Home aqui, minha pasta principal. Vou na pasta onde eu salvei meus pincéis. Vou clicar no arquivo Blend de pincéis. Vou clicar aqui na área de brushes. Aqui só tem os meus brushes, tá? Todos têm o nome UDAN, então eu posso selecionar tudo. Por isso que é bom ter um arquivo limpo, né? Você pode só vir aqui e selecionar tudo. Então vou dar Append. E meus pincéis vão aparecer aqui, ó. Eu não criei previsão para eles, né? Mas eu sei o que eu quero pelo nome, né? Então eu quero esses plats aqui. Esses plats, ele vai usar uma textura na máscara e ele vai fazer para mim a sujeira que eu quero. Talvez eu queira ou dots, ou drag and dot, ou ancorado, né? Então talvez eu queira vir aqui sujando assim, né? Ou talvez eu queira é, vir com ancorado, distribuindo as sujeiras em níveis diferentes, né? Então isso é uma coisa que eu vou pensar. Se eu for usar o space, não é problema, mas eu vou usar o space para fazer a sujeira mais esfregada, assim, mais raspada, né? E é meio isso que eu vou fazer com o post. Vamos isolar o post aqui, né? Então eu quero view, local view do meu post, né? Então vamos vir aqui no meu objeto, selecionei o post, view, local view. Então agora eu estou vendo só o post. Vai ficar um pouco mais fácil para eu pintar. Vou no Texture Paint, com o brush que eu escolhi. E isso é uma camada de detalhe, mas eu vou querer usar as cores baseado na paleta do meu objeto. Então, as minhas manchas escuras eu vou querer criar a partir da cor do objeto, né? E aqui, pô, essa sujeira mais esfregada aqui do modelo, eu vou girando e só fazendo um gesto de baixo para cima, e vou pegar um brush mais escuro aqui para fazer a sujeira mais próxima da base aqui, né? A mesma coisa nessa parte de trás aqui, né? Então, uma mancha mais clara para fazer isso aqui e uma mais escura para fazer o que seria a sombra dele aqui. Então eu vou pingar umas manchas aqui, ó, né? Então, de novo eu estou seguindo a minha referência, né? Então, né? E eu vou fazer a mesma coisa com tons mais claros também. Então, eu quero fazer a mesma coisa com tons mais claros. Eu também quero que ele tenha umas manchas mais claras aqui, né? É, é, eu vou querer um mix das duas coisas, tá? Então, como que eu vou ajustar aqui meu pincel para poder conseguir um efeito talvez mais interessante? Eu vou colocar a textura afetada pela pressão, né? Então agora a minha textura, quanto mais pressionado, mais opaca ela fica, né? É, E eu vou ficar alternando agora entre um tom escuro e um tom claro. Então vamos pegar aqui um tom escuro para dar a sensação de sujeirinha dele aqui, né? E aí, à medida que eu for chegando aqui em cima, né, o tom da minha mancha escura vai sumindo,
né? É, Então, para sujeira mais esfregada, eu vou fazer isso, né? Para sujeira que for mais esfregadinho, né? Eu vou ficar alternando aqui esse espaço. E eu não, eu vou fazer tipo meio que geral, né? E que eu vou fazer em cima, um tom mais claro, né? Então, meu post ganhou uma texturinha. À medida que eu for colocando os detalhes, eu vou fazer o quê? Eu vou dar zoom e no zoom eu vou acrescentar os detalhes. Aí eu já quero usar o ancorado, né? Então, eu não vou querer usar mais a pressão. Então, eu vou vir aqui colocando algumas manchas mais escuras de fora a fora no meu post. Toda vez que você tiver um brush, é bom conferir o modelo inteiro, ó, para isso aqui não acontecer, ó. Então eu acabei de fazer um lado só e não fiz o outro. Não é tão problemático, né? Eu sei como que eu fiz a pintura, né? Eu consigo reproduzir aqui, né, as manchas que eu fiz, eu consigo maquiar aqui o relevo aonde eu perdi a referência. Mas o ideal é você sempre conferir o modelo inteiro, né? Tipo, se ele é 3D, sempre bom conferir o modelo inteiro, né? Aqui no caso do post, né? Dessa parte do post aqui, né? Vamos selecionar tudo que for o metalzinho do post. Então, quero selecionar esse aqui também. Isso. Vou pegar aqui o meu Circle Select aqui só para mostrar o que eu estou selecionando aqui, né? Que eu estou selecionando as peças todas, só para mostrar que eu fiz a seleção de todo mundo. E agora eu vou no meu Test Paint e aqui talvez valha a pena pintar alguma coisa que pareça ferrugem, então talvez aqui valha a pena pegar uma cor diferente. Então vamos pegar esse tom aqui. Se eu quero fazer ferrugem, eu vou querer provavelmente escurecer o valor e mudar o tom, para poder parecer que eu estou pintando essa, né, essa variação. E aqui, ó, é o mesmo pincel de granulação que eu estou usando, né? Que eu vou pintar aqui dos dois lados. Pintar por baixo. E aí, sempre tentando manter, tipo, o lado que você está pintando apontado para você aqui, né? Então, se você sabe onde é que você está pintando aqui, você pode fazer a mesma coisa do lado de cá. Então, não tem problema, por exemplo, eu vim aqui e fazer uma pinceladona aqui só para facilitar minha vida, né? É... E nesses objetos, talvez você queira pintar também algumas sombras adicionais, né? Então, aqui é onde o objeto encosta no outro, talvez você queira pintar uma sombra, tipo, vamos pintar um pouco do enferrujado aqui rapidinho, né? Então,
coisas que são úteis de pintar quando você estiver pintando, coisas que vão te ajudar na hora de decidir o que pintar, o que não pintar, qual detalhe fazer, qual detalhe não fazer. Então, lá no shade, lá na camada de shade, é interessante, vamos pegar aqui um tom bem escuro, é interessante você pintar sombras de proximidade se você não quiser gerar elas automaticamente. Então você fala assim, ah não, peraí, aqui ó, aonde o objeto aproxima do outro, talvez você queira pintar sombras né, que indiquem a proximidade dos objetos, né? Então talvez você queira fazer essa marcação aqui de sombra, né? Então isso é uma coisa que talvez você julgue importante. E outra coisa que é interessante de pintar, aí já na camada de detalhe, é as bordas num tom mais claro do que a cor base aqui. Então eu tenho essa cor aqui e eu quero pegar um tom mais claro dela para poder pintar o extremo do objeto. Eu vou ligar a visão de wireframe aqui só para eu vou pedir para ele desenhar o wireframe só para vocês verem aonde que eu estou falando que rola de pintar esse tom mais claro, né? Então você vem aqui e só fazer uma leve pincelada de contorno seguindo as quinas do objeto, né? Não precisa ser perfeito, é até bom que não seja, né? É, mas vai ajudar a identificar as extremidades do objeto, né? Então, tudo que tiver quina, assim, pensa que o desgaste dessa quina é uma coisa que você está marcando, né? Então, eu vou fazer mais ou menos aqui. Tem algumas coisas de cor que eu tenho que arrumar, que eu vou arrumar na camada de cor. Porque tem umas cores que eu não selecionei correto na hora de preencher com baldinho. Não tem problema, não. Daqui a pouco a gente resolve isso. É, essas beiradas, elas vão te dar uma noção do contorno do objeto, sem necessariamente estar desenhando o contorno, né? Então, ele vai valer para cá também. Então, deixa eu ligar de novo aqui minha. E aqui rola de fazer, tipo, já como detalhe fino em alguns casos, tá? Você vir aqui e marcar essas beiradas. Tudo que for metálico, concreto, pedra, ganha um desgaste muito claro nas beiradas. Então, meio que vale a pena. Aqui eu vou pintar a sombra que eu não pintei lá no. E aqui eu vou na camada de sombra de novo, né? Então, vou na camada de shade. É, eu vou pintar a sombra aqui onde encosta. Tá. Vamos ver se funciona. Meio que funciona. Pintadinho. Acho que a polícia do 3D não vai me procurar, não. E aí, vamos para o GIMP. Vamos fazer a mesma coisa de pintura, só que agora vamos fazer no GIMP, né? Então, deixa eu vir aqui, ó. Vou salvar todas as imagens. Save Images. E no GIMP eu quero substituir essas camadas. Eu mexi nelas lá no Blender, então eu quero vir aqui, Open as Layers, e vou pegar tanto o Detail quanto o Shade. Então, inclusive, tem aqui uma sobra, né, do objeto aqui, né? Então, opa, eu quero conferir aqui, ó. Então tem a pinturinha. Deixa eu ligar aqui só para a gente poder ver.
tem as pinturas acontecendo aqui, né, onde eu fiz a sujeira, onde eu fiz o espaço. Dá para ver também por que que as cores estão invadindo, né? A gente vai conseguir ver aqui no meu mapa de UV. Tem áreas que eu não pintei, tem áreas que invadiram de cor, né? Então, existem esses problemas para serem resolvidos, né? É, Então, eu meio que vou usar, né, o próprio GIMP aqui para poder resolver essas situações, que é onde um detalhe invadiu o outro, né? Isso tem a ver, essas invasões, tem a ver com o que eu comentei na aula passada, né? Que quando você está pintando aqui no Blender, né? Você tem a opção de bleed, que tem 4 pixels. E esse bleed foi muito para mim. Eu deveria ter usado zero, porque aí ele invadiu áreas que não era para invadir, né? Então deixou um trabalho para depois, assim, né? Então é algo que eu tenho que vou ter que tratar aqui no meu trabalho, né? Então, deixa eu salvar aqui, né? Imagens, save as, shade. E a minha camada de detalhe, image, save as details. E aqui eu vou reabrir elas aqui só para ficar mais organizadinho aqui. Open as layers. Eu não tinha salvo, não. Ele não salvou o detail onde eu queria. Ele salvou em outro arquivo. Configurações entre uma aula e outra, pessoas. De uma aula para outra eu mudei os arquivos de lugar. Então, por enquanto eu não preciso do shade. Eu preciso do detail e eu preciso do VMap. Então, o que eu quero aqui? Eu quero aproveitar que eu estou aqui para arrumar onde não está legal, né? Então, eu quero arrumar onde não está legal. E aí pode ser uma seleção bem mais ou menos, tá, gente? Não precisa ser preciso, não. Posso vir aqui, tipo, selecionar bem mais ou menos quem que tá onde, né? Aqui nas cores, né? Então, e as cores que eu vou pegar, né? Deixa eu vir aqui ou no meu pincel, ou no baldinho, tanto faz, qualquer um deles, né? Vou pegar aqui a minha cor base e vou preencher com a cor que eu selecionar, né? Lembrando, na hora que eu selecionar, eu quero selecionar a parte de fora, né? Senão não vai ficar com a cor, né? E aí a mesma coisa aqui, ó. Eu quero pegar essa área aqui da lâmpada, pegar esse tom amarelinho aqui. Peguei errado. Gente, minha mira. Aqui é Ctrl, vírgula. Não sei. Aprenda um atalho para não ter que fazer igual eu. Eu não sei que círculo é esse, acho que esse é o topo do poste. Acho que esse é o topo do poste. E aqui mesma coisa, ó. Eu vou vir aqui com um brush aqui. Eu quero um brush, o default mesmo, Basic Round. Eu quero ele com um tamanho bem pequenininho aqui. Pegar a cor. Eu usei Ctrl para poder fazer os ajustes na cor que eu acho que eu tenho que fazer, né? Então, eu já arrumei essas cores aqui. E aí, vamos ver como é que vai funcionar aqui a coisa da lixeira, né? É, para pintar a textura da lixeira, né? Então, vamos pensar que é a mesma lógica, né? Ou seja, é o mesmo processo de pintar um enferrujado. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Coisas que eu não fiz direito.
que eu estou pagando o preço. Coisas que eu não fiz direito, que eu estou pagando o preço. Gente. Tá. Vamos pegar o postzinho Vou pegar o postzinho, aliás, tem uma cor aqui que não pegou. Então, aqui, ó, eu vou colocar um multiply só para a gente poder ver um pouco melhor esse espaço. E na camada de detalhe é onde eu quero pintar a sujeira, né? É a mesma lógica. Se eu tiver algum brush configurado de sujeira e eu tenho exatamente o mesmo brush que eu usei lá no Blender, eu tenho exatamente a mesma configuração, o que eu vou querer fazer? Eu vou querer isolar a área que eu vou fazer a sujeira. Então, vamos pegar aqui o poste, essa pecinha aqui, que é a lateral da lixeira, né? É, isso aqui que é provavelmente o parafuso da lateral, né? O tampo, né? O tampo da, talvez esse aqui é o tampo. Então eu vou querer pegar essas peças, deixa eu juntar aqui. Então, fazer bonitinha a seleção. Eu posso usar a varinha mágica também, indo nas cores. Então estou fazendo desse jeito, mas eu poderia ter usado a varinha mágica usando as cores dos objetos, né? Então, vindo aqui e fazendo, né, tipo, a soma de cada uma das peças clicando nela. Ou selecionando, inclusive, pelas cores, escolhendo a cor e pedindo para ele selecionar todo mundo que tiver uma cor parecida. Então, tem mais de um jeito de marcar isso. Eu estou usando a seleção retangular. E aqui, ó, no meu detail, é a mesma coisa, né? Vou pegar meu pincel aqui, vou mudar um pouco o tamanho dele. É, e vou pegar, por exemplo, aqui a cor é isso aqui. Eu vou pegar a mesma coisa, um tom mais claro para as manchas, né? Gerais. Um tom mais escuro, né? Talvez mais escuro ainda. Deixa eu pegar esse tom aqui que está na sombra. Vou pegar o topo aqui e vou misturar as duas cores, né? No caso do postezinho aqui, eu sabendo que essa beirada aqui é a beirada do poste, eu posso tentar fazer a coisa do contorno visível por aqui. Eu posso pegar o pincel bem pequenininho mesmo, bem tipo 3 pixels, e pintar o tom mais claro nessa beirada aqui, né? Tipo, tentando pegar esse espaço. Mesma coisa, eu posso pegar e pintar esse tom mais claro nessa volta aqui, ó. Né, se ela for a tampa mesmo, né? Aqui, ó, a minha lixeira vai ter uma camada de sujeirona mesmo, né? Tipo de. Vai ter uma camada de sujeira, né? Ela vai ter umas outras manchas aqui que são bem diferentes. Posso tratar basicamente do mesmo jeito, né? Colocando umas manchas diferentes aqui no modelo. Vou pegar um tom meio amarronzado. Aqui a sujeira não é tão
Vou pegar a seleção, vamos vir aqui selecionar tudo que tem a ver com a lixeira, tanto a lateral quanto o miolo dela aqui. E eu vou pegar aqui, eu vou pegar uma cor escura mesmo, talvez um pincel com uma opacidade mais baixa, para poder parecer que é mais mancha de sujeira do que ferrugem. Lembrando que eu posso sempre editar a parte, porque isso é uma camada, então eu posso sempre voltar em outros espaços, né? A parte é, lateral aqui da minha lixeira, né? Eu talvez queira fazer a mesma lógica de tentar clarear um pouco, né? As beiradas, né? Tô batendo aqui as manchas. E aqui talvez na lateral eu queira fazer a mesma coisa. Deixa eu ver se eu tenho um pincel interessante aqui. Talvez eu pense. Talvez eu pense. Pegar um pêncil num tamanho pequenininho. E vamos pegar um tom, que é o tom mais claro. Desenhar o contorno disso aqui. Fazer a mesma coisa aqui, ó. Desenhar o contorno do meu V. Bem mais ou menos mesmo. Não é ciência de foguete isso aqui não. Né? É a mesma coisa, vamos pintar isso aqui. Alguns ajustes eu vou querer fazer no próprio Blender. Tá? Vou fazer umas manchas qualquer aqui. As outras coisas, tipo a pichação, né? Então, eu talvez não queira fazer a pichação, porque ela meio que vai denunciar o meu modelo sempre. Né? Então talvez eu queira fazer só tipo as manchas que são adesivos que colaram e rasgou, né? Então talvez eu queira fazer só tipo aquela ideia de que alguém colou alguma coisa e depois tipo raspou, né? Então deixa eu pegar uma borracha aqui. Deixa eu ver o que eu tenho de borracha. Tenho soft e hard. Então talvez eu queira só mudar a textura dela para uma coisa. Vamos pegar um tamanho bem pequeno aqui. Vai parecer que alguém raspou alguma coisa aqui, né? E será que deu? Será que deu, né? É, Então, cada uma dessas camadas aqui, ó, a camada de shade, eu não mexi nela, na verdade, né? Eu mexi só na camada de detalhe. Então é ela que eu tenho que exportar, né? É, Eu vou usar o Export As com só ela visível. E vou colocar aqui ela no Detail. E aí aqui eu vou dar um reload exatamente nessa imagem. Né? E aqui, ó, pintadinho, ó, a beiradinha mais clarinha. Parece que tem os rasgadinhos. Isso aqui funciona, isso comunica para mim que a minha lixeira, né, ela tem uns detalhes diferentes. Então, o que, que eu quero como atividade para vocês, né? Então, usando essas camadas ou mais ajuste de camadas, né? É, eu quero que vocês peguem os modelos de vocês e façam esses dois tratamentos, né? O shade, né? Ou seja, as áreas que você acha que são escurecidas do modelo, nem precisa pensar em termos de sombra, é só pensar em áreas que são escurecidas e as áreas que são sujas, gastas, né? Ou seja, pensando numa primeira camada de detalhe, né? Então essa seria a nossa atividade. Como é que funciona
para pintura de modelo. O que acontece é que a cada nova interação a gente aumenta o nível de detalhe. Então, se eu for, por exemplo, fazer mais detalhes no meu post, se eu for vir aqui na minha camada de detalhes, né, e fazer mais detalhes no meu post, quais detalhes eu faria agora, né? Eu já trabalharia num zoom bem maior, né? E eu já faria, por exemplo, vamos pensar que eu vou fazer a mesma coisa. Eu quero pintar uma coisa que pareça que era um adesivo que alguém raspou, né? Então vamos pensar que eu fiz uma coisa, pode ser bem mais para cá. Então já é um zoom bem mais extremo, né? Aí é que eu vou pegar o meu. Deixa eu ver o que eu tenho de interessante aqui. Talvez esse acrylic. Talvez esse acrylic. Com um Erase Alpha. Então, eu já vou fazer, tipo assim, num zoom maior. E é meio que essa que é a lógica. Ou seja, a cada nova interação que você faz no seu modelo, né? Você está aumentando o zoom e reduzindo o pincel. Então, o workflow é esse. Você vai pintar com um pincel maior, numa distância, né, afastada, detalhes muito largos, né, ou seja, informações muito largas, e cada vez que você terminar um modelo inteiro, você dá um zoom, reduz o tamanho do brush e muda o tipo de detalhe que você está fazendo. Para pinturas mais realistas, a gente vai chegando nesse nível onde eu estou pintando. Deixa eu ver aqui no meu mix. Às vezes eu estou pintando bem, bem em cima do objeto, né? Tipo, quase que o pixel já, né? Então vamos pensar que eu vou fazer um buraco aqui. Eu quero fazer um buraco. Pintar a área escura e pintar o highlight, né? Então vamos pegar esse cara aqui. Vamos deixar ele mais clarinho aqui. Então vamos pegar um brush bem pequenininho e vamos pintar o. Acho que pode ser um pouquinho mais sutil. Pintar o highlight. Eu vou pintar também uma sombra mais escura ainda. É, Então aqui eu estou pintando o que seria um buraco no meu poste, né? Se eu for fazer, por exemplo, aonde o cimento dá aquela craquelada, né? Então deixa eu isolar o poste aqui com a visão local, né? E aí vamos pensar que eu quero fazer aonde o poste dá uma emenda, né? Então, por exemplo, eu vou estar num zoom muito alto, com um brush muito pequeno, né? Fazendo, né, tipo, essa marcação, né? Vamos pegar aqui deixar esse aqui num tom escuro e vamos pegar esse aqui, vamos deixar ele num tom claro. E vamos inverter aqui então, então isso aqui é uma coisa que eu vou pintar depois de ter feito quase todos os detalhes, né? É aí que eu vou chegar nesse nível de granulação. Isso é sempre referência. Ou seja, sempre você, tipo, indo no poste, pô, tem essas trincas aqui, né? Tem. Né, às vezes tem esse detalhe do metal preso, às vezes tem uma mancha escura que você quer fazer. Aqui é o que eu falei dos papéis que rasgam, né? Então, isso aqui já é, tipo assim, muito avançado, né? Ou seja, eu estou fazendo isso aqui, já é um nível de detalhe extremo. Então, eu não posso começar por ele. Ele tem que ser minha finalização, ele tem que ser uma das últimas coisas que eu vou pintar, né? Deixa eu fazer aquela linha horizontal que eu vi aqui, né? Então aqui eu vou. Eu podia ter feito com a linha reta, mas agora o meu post tem essa linha de detalhe aqui, né? Então, são das últimas coisas que eu vou fazer. A mesma coisa vale para o GIMP, tá?
Então, deixa eu salvar todas as imagens, né? Save all images. Toda vez que eu fizer um update lá, eu posso só vir aqui e abrir uma camada, né? E substituir, né? Ou seja, vamos apagar essa daqui, né? É, então eu vou ter o detalhe aqui. E a mesma coisa aqui no GIMP, né? Se eu for colocar um detalhe mais fino, né? Um detalhe menor, né? Vamos pensar. Deixa eu ver minha foto aqui de novo. Eu não queria colocar essas informações, mas vamos fazer algo na mesma linha, assim, de aumentar um detalhamento. Então, eu vou querer um pincel pequeno, né? Então, deixa eu vir aqui. Vou querer um pincel. Não cliquei. Opa, aí, agora sim. Deixa eu ver o Bristol, como é que é. Deixa eu vir aqui no. Não. Acho que eu vou ficar com um lápis ainda. Pencil. E vamos fazer um tamanho bem pequenininho. Tem um dia que já chegando nos amassados, né? Nos furos, né? Eu vou pensar talvez nos arranhados. Pensar nos arranhados. Eu vou aumentar a opacidade e reduzir o tamanho mais ainda. Vamos pôr, sei lá, 5. Então aqui um pincel bem fininho. E aí mesma coisa, eu vou pegar um tom mais claro, né? Pra fazer o highlight desses arranhados, né? Pegar mais claro ainda. Então onde alguém arranhou de alguma forma, né? É a mesma lógica, né? Ou seja, eu vou chegando no brush mais fino para poder é, chegar no nível de detalhe que eu quero, né? Então, provavelmente, né? Por exemplo, aqui, ó, eu acho que eu posso pegar ele mais opaco. Eu posso pegar mais clarinho aqui. É, provavelmente essas peças aqui elas não vão ficar visíveis para o player para ficar fazendo detalhe demais. Então, eu não preciso fazer detalhe em todas as partes, né? Eu vou fazer detalhe no que for muito visível pro player, né? Então, sei lá, não acho que vale a pena pintar, por exemplo, às vezes o detalhe do vidro. Mas se for visível, né? Às vezes vai querer fazer o detalhe da luminária também, né? Então, o que que faz ela, né? O padrão dela aqui, né? Vou fazer aqui só para existir, tá, gente? Só exemplo, né? No caso, por exemplo, da porta, depois eu pintar toda o desgaste de rachadura, talvez eu queira pintar, por exemplo, o buraco da chave, né? Então, não tem por que eu começar pintando o buraco da chave, é um detalhe muito fino, né? Então, sempre a gente vai pensar nos detalhes mais, os detalhes gerais, para depois pensar no detalhe fino, né? No detalhe menor. Então, deixa eu pegar aqui no Blender. Deixa eu pegar todo mundo aqui. Eu não sei onde é que eu pintei minhas. Eu não sei onde é que eu pintei meu. Deixa eu. Tá selecionado. Eu não sei onde é que eu pintei meus arranhados. As imagens. Deixa eu dar um reload. Foi pro lado de cá, né?
Aqui talvez eu queira pintar também a beiradinha luminosa desses, né, o bevel disso aqui também. Então, fazer esse último detalhe aqui antes de encerrar, que é o bevel da lata de lixo. Então, vou pegar essa cor aqui, deixar ela mais clara e vamos pintar aqui no meu detail. Aqui eu acho que eu tenho que pintar por aqui. Acho que eu tenho que pintar por aqui. Deixa eu ver. Eu pintei esse cara. Deixa eu ver se tem mais algum que eu posso procurar pintar. Talvez pintar aqui também. É... Talvez pintar na beirada do poste também, né? Será que eu acho que eu pintei, né? Deixa eu ver. O que vai me dar trabalho vai ser esse aqui, desse portão. Porque eu estou usando os dois lados, então onde deveria ser claro de um lado é escuro do outro. Então, isso aqui eu não sei como é que eu vou resolver, não. É, eu acho que, como exemplo de aula, tá bom. Acho que a aula já está num tamanho legal também. Espero que seja o suficiente para vocês começarem a pintar os detalhes, né? Então, deixa eu exportar aqui, detail, e vamos ver uma última interação aqui. Image, reload. Aí, ó. Ajuda bastante a enxergar a beiradinha. Dá para ser mais preciso, ou seja, eu posso vir aqui retocar, né? É, então, dá para vir melhorando isso aqui. Mas, de novo, a ideia era mostrar que tanto num software quanto no outro você consegue pintar muito bem. Mostrar que, tipo, o uso das camadas na prática, né? Como é que a gente usa elas para atingir esse resultado visual, né? Então é bom ter a separação das camadas para você poder ter como arrumar as cores, igual aconteceu comigo aqui, que as cores estavam erradas e eu precisei arrumar, né? Então, se eu tivesse com as camadas, com uma camada só, ia ser mais chato de arrumar aonde a cor não estava bem preenchida, né? E também falar sobre isso, que a pintura ela é uma gradação, né? Ou seja, você vai da parte mais grosseira da sua pintura para a parte mais detalhada, né? Aliás, deixa eu já pegar isso aqui e tentar arrumar. Eu não quero eu não quero sample merged. Dá para quebrar um pouco esse padrão aqui. Eu consigo é, source aligned, arrumar um pouquinho esse detalhe aqui. Não tem jeito. Eu estou prolongando a aula de novo. Esse é um negócio útil também que a gente vai ter no software. Às vezes você tem uma textura que você quer puxar e ficou muito retinho, ficou muito. Dá pra quebrar ela com um carimbinho, né? Você segura o Ctrl e marca o carimbo em um lugar e você vem experimentando, né? Tipo, deixa eu pôr aqui um tamanho. Eu acho que pode ser bem pequenininho. Aí. Inclusive isso aqui, se eu quiser usar em outro lugar, ou esse buraco aqui, se eu quiser usar em outros lugares. É o que eu falei, o detalhe fino ele é depois, né?
Aqui, aliás, eu posso tirar o alinhamento, para não ter que ficar toda hora marcando o alinhamento de novo. Eu posso tirar para none, marcar aqui e fazer um brush de fazer buraquinho. Acabei de criar um brush de fazer buraco. Aí, ó. A própria pintura que eu fiz está virando marcação para outras coisas. Não, quem está vendo até agora a aula já sabe que eu perdi a estribeira, né? É, deixa eu dar um reload aqui. Deixa eu ver como é que ficou meu post. Deixa eu voltar aqui com a minha interface de seleção. Tem uns buraquinhos que eu acrescentei. Deixa eu alinhar aqui o post com a minha visão, né? Então, eu acho que tá ok. Acho que visto de longe ele funciona, visto de perto ele também funciona. Se a gente for pensar que talvez o player chegue por aqui, ó, ele vai ver a pinturinha, vai ver as manchas, né? Então, funciona. E é isso. Na verdade, a lógica é essa. Você está pintando para poder ver como que funciona na navegação, né? Na hora que entrar a camada de luz, né? Ou seja, na hora que a gente for usar a camada de iluminação, ainda vai ficar mais difícil ainda para o player, tipo, apontar certas repetições ou certos padrões, né? Então, a gente ainda ganha uma outra camada de informação aqui, né? Então, como que esse objeto vai reagir à luz ainda vai interferir bastante. Mas é isso, né? Como eu disse, só reforçando o exercício, é que vocês experimentem pintar. Lembra sempre de usar referência, né? Lembra sempre de da informação maior para informação menor, né? E também lembra de, na hora de misturar as cores, de perceber se existe contraste na sua pintura, né? Para ver se está funcionando legal, né? Para as pessoas verem, né? Para as pessoas terem legibilidade. E no mais, obrigado quem viu até aqui, nossa, brigadão, né? Eu fiquei devagando um tempão. Eu espero que tenha ajudado aí quem assistiu.